Olá, eu sou a Andressa e vamos falar sobre controle de pragas por micro-organismos. Olá, e eu sou Nayane. Controle biológico. O controle biológico foi utilizado pela primeira vez para se referir a inimigos naturais de alguns insetos pragas. Tem como objetivo combater pragas e insetos vetores de doenças utilizando os inimigos naturais. E também pode ser definido como o uso de organismos ou micro-organismos na regulação de uma população. Esses organismos utilizados podem pertencer a diferentes classes, como insetos predadores e parasitoides para outros insetos, ou micro-organismos como vírus, bactérias e fungos para insetos pragas e patógenos. Nessa primeira imagem, a gente tem vespinhas que parasitam ovos que dariam origem à lagarta. E na segunda imagem, a joaninha, que é uma espécie símbolo do controle biológico por combater diversas pragas como conchonilhas e pulgões. Benefícios do controle biológico. O uso de pesticidas e agrotóxicos nas plantações agrícolas começou a gerar contaminações e consequências sérias para as lavouras e para o homem. Depois disso, surgiu a necessidade do controle biológico. Os principais benefícios do controle biológico são a redução da exposição dos produtores rurais aos pesticidas, diminuição do risco de poluição ambiental, não afeta a qualidade do solo, evita pragas mais resistentes, evita a contaminação dos alimentos e evita o uso de agrotóxicos e fortalece o uso da crescente agricultura orgânica. Agentes de controle biológico de patógenos. Os micro-organismos patogênicos a plantas são controlados por outros micro-organismos, como fungos, bactérias e vírus. Esses micro-organismos podem agir controlando doenças em partes aéreas ou doenças de solo. Os agentes de controle biológico de doenças mais utilizados pertencem ao gênero fúngico Trichoderma e ao gênero bacteriano Bacillus. Trichoderma é um gênero de fungos habitantes de solo e que pode controlar outros fungos por diferentes mecanismos. Já o Bacillus subtilis é um organismo muito versátil e é efetivo na prevenção e controle de doenças causadas por várias espécies de patógenos em diferentes culturas. Micro-organismos utilizados no controle de pragas. Vírus. Baculovírus espondoptera. São vírus patogênicos a insetos, sendo uma importante ferramenta no controle biológico de lagartas. Na agricultura, por exemplo, temos vários vírus que causam doenças para as plantas e, consequentemente, comprometem a produtividade das culturas. Porém, existe alguns vírus que ajudam a agricultura a ser mais sustentável e rentável, do ponto de vista de fornecer à mesa do consumidor produtos mais saudáveis e com menos aplicações de produtos químicos. O Baculovírus Spondoptera é um vírus que ajuda os agricultores no controle da lagarta do cartucho do milho, Spondoptera fungiperda. É o que podemos chamar de vírus do bem, que faz o controle biológico das lagartas no campo. O Baclovírus Spondoptera é um moiticida seletivo aos inimigos naturais e é formado a partir do Baclovírus Spondoptera fungiperda. Esse moiticida vem se mostrando uma excelente ferramenta para o uso no controle das lagartas no cartucho do milho, tanto pela sua eficiência quanto pelo residual. O uso do baculovírus como agente biológico no controle de Lepidópteros praga tem sido bastante difundido, devido à sua especificidade e seletividade, alta eficiência de mortalidade em insetos praga, facilidade de manipulação e possibilidade de produção em larga escala, tornando-o seguro e ambientalmente correto. Eles são capazes de infectar especificamente espécies de insetos praga importantes para a agricultura e não faz mal à saúde dos seres humanos ou de qualquer outro animal. Aqui temos a imagem do bioinseticida à base do Baculovírus Spondoptera. Como agem os baculovírus?
O controle das lagartas ocorre após a ingestão do boticida, contendo o baculovírus, onde os poliedros virais estão inseridos, agindo diretamente nas células do intestino, que por possuir pH alcalino, solubiliza os cristais de poliedros virais, provocando a infecção. Posteriormente, a redução do consumo do inseto e de sua locomoção, levando à morte alguns dias após a ingestão. Aqui temos a imagem, como ocorre esse processo. Bactérias. Inseticidas usam bactérias para combater insetos nas plantações. O uso de inseticidas à base de bactérias entomopatogênicas é uma solução sustentável para o controle de pragas nas plantações. O produto não utiliza químicos, portanto, não agride o meio ambiente e é seletivo aos insetos que combate. O Bacillus thuringiensis, ou BT, como é mais conhecido, é uma bactéria normalmente encontrada no solo. Esse micro-organismo chama a atenção dos pesquisadores há décadas, por ser muito eficiente em matar espécies específicas de insetos. Desde então, tecnologias BT têm sido desenvolvidas para combater as pragas no campo e auxiliar o agricultor com a produção e segurança dos alimentos. Descoberta do Bacillus thuringiensis. Foi descoberto em 1901 por um biólogo japonês. O pesquisador identificou a bactéria como sendo o agente responsável pela morte de milhares de larvas do bicho da seda. Naquela época, a doença do colapso súbito causava grandes prejuízos na produção de fibras de seda do país. A mesma bactéria foi encontrada na Alemanha em 1911 pelo pesquisador Ernest Berliner. O micro-organismo estava matando traças da farinha, um tipo de mariposa comum e que ataca diversos produtos armazenados como o milho, trigo, arroz, entre outros. Foi Berliner que nomeou a bactéria como Bacillus thuringiensis, uma homenagem à região que foi encontrada. Também Berliner quem fez a descrição de estruturas semelhança a cristais no interior dessas bactérias, que futuramente viriam a ser identificadas como responsáveis pela ação inseticidas da bactéria Bt. Atualmente, sabe-se que esses cristais são um tipo de toxina biodegradável, inofensiva ao ser humano, às plantas, aos vertebrados, mas altamente específica a insetos-alvo. Mesmo antes de se compreender o mecanismo de ação da bactéria Bt, na década de 1920, os agricultores já utilizavam esse micro-organismo como defensivo biológico. E em 1938 já aparecia no mercado defensivos formulados utilizando o Bt como princípio ativo. Atualmente, milhares de bactérias Bt foram encontradas em todas as partes do mundo, mas delas possuem genes que codificam cristais únicos que podem ser utilizados no controle de diferentes pragas, inclusive não apenas contra insetos, mas também para combater nematóides, ácaros e protozoários. Fungos. Os fungos são classificados como agentes efetivos de controle biológico. Estão presentes em muitas culturas, atacando preferencialmente pulgões, moscas brancas, cigarrinhas, moscas em geral, besouros, lagartas, tripes e ácaros pragas. As características principais de atuação dos fungos ao infectar a praga são induzir a redução da alimentação do hospedeiro, provocando uma lentidão nos movimentos. O corpo do inseto atacado incha e fica coberto pelo fungo. Os fungos benéficos existem naturalmente em muitas áreas de cultivo, como soja, produção de estufas, hortaliças, algodão, citros, plantas ornamentais e florestas. Como agem os fungos?
Os fungos invadem os insetos, penetrando em sua pele. Uma vez dentro, eles se multiplicam rapidamente. A morte é causada por destruição e ocasionalmente por toxinas produzidas pelos fungos. Eles emergem frequentemente do corpo dos insetos para produzir os esporos, que quando esparramados pelo vento, chuva ou contato com os insetos espalham a infecção pela área. E aqui temos uma imagem mostrando como ocorre esse processo. Alguns fungos e suas aplicações. Entomophtora muscae infecta moscas. O fungo se multiplica dentro do corpo da mosca adulta, que se torna enlarguecido e faixas amarelas dos esporos aparecem no abdômen. Zoophthora radicans é outro fungo comum, afetando grande número de espécies de pragas. Raças têm sido isoladas de várias lagartas, destacando a traça da couve, cigarrinhas, pulgões e alguns besouros. Outras espécies próximas desta têm sido usadas para a infecção de tripes. Como são feitas as pesquisas de controle biológico? Para desenvolver as pesquisas, os cientistas produzem as relações que ocorrem entre os seres vivos na natureza em laboratório, da seguinte forma: a primeira etapa é o levantamento e coleta de inimigos naturais no ambiente. Na segunda, são desenvolvidos processos de isolamento, identificação, caracterização e avaliação da sua eficiência como agentes de controle biológico. Na terceira etapa, são desenvolvidos produtos à base de agentes de controle biológico, cuja eficiência em campo e segurança biológica são avaliadas. Em muitos casos, esses estudos são realizados em parceria com outras instituições públicas e privadas e envolve também ações de manejo do agroecossistema, de modo a favorecer os inimigos naturais ali já existentes.